se lembra do filme Highlander, o Guerreiro Imortal? Aquele clássico em que imortais duelavam com espadas pelas eras, mas havia uma regra sagrada. Não se pode lutar em solo santo. Igrejas, cemitérios, templos, tudo território neutro. Nem os inimigos mais mortais podiam se engalfinhar ali. Holy ground, Highlander! Remember what Ramirez taught you. E é por isso que Lula e Janja devem estar torcendo muito para que essa regra se aplique também no Vaticano. Porque no funeral do Papa, eles estarão cercados de líderes que não o suportam. Javier Milei, Giorgia Meloni e até Donald Trump. Uma verdadeira convenção de desafetos. Vai ser tipo um episódio de Highlander diplomático. Um monte de imortais políticos reunidos num solo sagrado e torcendo para ninguém puxar a espada. Ou o dossiê. Porque ali, meu amigo, só vai sobrar um. E não vai ser o Brasil. Atenção, senhores passageiros, apertem o cinto e preparem-se para o voo de galinha mais bizarro da política internacional. Ele vem aí, o trenzinho da alegria Brasil-Itália 2025. A carreta furacão da institucionalidade nacional, agora atravessando o Atlântico com destino a um funeral. Sim, meus amigos, Lula decidiu que o funeral do Papa Francisco, que Deus o tenha, é a desculpa perfeita para montar a turnê europeia do cinismo institucional. O evento fúnebre mais animado da história recente. Mas calma, ninguém vai lá por causa do Papa. Que Papa? É só um pretexto. Aquilo ali é um bunker de conchavo político, um balcão de acordos embalado em véu preto. Lula vai aproveitar para beijar a mão de todo poderoso que puder lhe emprestar um dinheirinho. E claro, fazer afagos no Barroso, no Mota e no Alcolumbre. Tudo regado a vinho toscano e dinheiro público. Quem tenta desesperadamente dar um verniz de seriedade e solenidade a mais essa palhaçada é a comentarista e manicure dos 9 dedos do Lula, Daniela Lima. Bom, a gente está na expectativa, então, da confirmação de quem é que vai. Eu antecipo informação para vocês aqui no Conexão Globo News e também fica o convite para que você conferir nos detalhes lá no blog, no G1. O Lula quer levar os 3 poderes, portanto, deve chamar os chefes do Congresso, Câmara e Senado e também do Supremo Tribunal Federal para acompanhá-lo na despedida do Papa Francisco, né? Além deles, dos 3, né, portanto, Davi Alcolumbre, Hugo Mota e Luiz Roberto Barroso, a previsão é de uma comitiva muito enxuta. Por quê, gente? Roma vai estar tomada. Essa é a previsão da diplomacia do Palácio do Planalto. Além da despedida de Francisco, esse Papa muito querido e marcante, tem também o Jubileu Católico. É um evento muito importante para a Igreja Católica que acontece de 25 em 25 anos. Para vocês terem uma ideia, Roma já esperava 30 milhões de católicos durante o ano de 2025, porque a comemoração se estende pelo ano inteiro com uma série de atos a serem comunicados pela Igreja, né? Então, agora, com a despedida de Francisco, esse número tende a crescer. Portanto, a comitiva deve ser enxuta, com poucos ministros, mas a ideia é levar os chefes, repito, Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal para acompanhar o presidente da República neste velório, que vai ter participação do primeiro-ministro britânico, do presidente americano Donald Trump e diversas outras autoridades. Faz sentido. De funeral eles entendem, até o Brasil eles estão enterrando. Ô louco, só faltou chamar o padre Júlio Lancelotti. Tudo bem, ele pode acompanhar pela webcam. A quadrilha tem que ir completa. É o 9 dedos pagando pedágio e a gente pagando a conta. Reuniãozinha de negócios na Europa de grátis. Que delícia. Eita que vai ser outra gastança. A primeira desgrama vai se esbaldar em compras nas lojas de grife de Roma. Capaz de esticar até Milão para chorar a morte do Papa na capital da moda. Já sabe, né? Bora trabalhar para bancar mais um rolê. Com a popularidade em baixa e a super disposição para gastança, Stalinácio vai lá para tentar lucrar visibilidade pela última vez às custas do Papa Francisco. E a Itália tem história, né? História e conexões perigosas.
Afinal, é lá que vive o ex-terrorista Cesare Battisti, aquele cara que matou gente, fugiu da justiça e foi tratado no Brasil como hóspede VIP. Quem defendeu esse cidadão com garra, afeto e um leve toque de devoção jurídica? Ele mesmo, o agora presidente do STF e sósia do seu Peru, Luiz Roberto Barroso Esper. Será que enrola um reencontro? Uma pizza? Um tchau fratello? Imagina a foto, Barroso, Lula, Janja e Battisti. Só faltava o fantasma do Mussolini para completar o álbum da tirania alla matriciana. Mas o mais interessante é que o funeral terá vários líderes políticos de verdade, além da carreta furacão chinelona do Bananil. Oi, Mônica, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aqui acompanhando o Em Ponto. Pois é, foram vários líderes, incluindo aí o Trump também, que são esperados no funeral do Papa Francisco. Como você disse, vai acontecer sábado, 10 da manhã em Roma, 5 da manhã, horário de Brasília. Agora há pouco, Ursula von der Leyen, chefe da Comissão Europeia, confirmou que vai ao Vaticano. Mais cedo foi o presidente francês Emmanuel Macron, que também afirmou que vai participar. A presença também do líder ucraniano Volodymyr Zelensky foi anunciada hoje. Ele que se encontrou com o Papa durante a guerra, que já passa de 3 anos. O presidente da Argentina, Javier Milei, já tinha declarado ontem que vai viajar à Itália para se despedir de Francisco. A Argentina, a gente lembra, país de origem do Papa Francisco, declarou 7 dias de luto. Também anunciaram que vão comparecer o americano Trump, como você lembrou, a primeira-ministra italiana, claro, Giorgia Meloni, assim como o presidente Lula, que vocês estavam falando agora há pouco. O funeral do Papa vai romper aí com algumas tradições. Historicamente, os funerais papais são eventos muito elaborados, rigorosamente coreografados, mas Francisco já tinha pedido para simplificar os seus preparativos. Ele aprovou um funeral minimalista. Seu corpo vai ser exibido na frente da Basílica de São Pedro para visitação pública a partir de amanhã. No passado, o corpo do Papa era exibido em uma plataforma elevada. Outra ruptura de tradição é o local do sepultamento. Quase 100 papas estão na Basílica de São Pedro, mas Francisco vai ser o primeiro em mais de um século a ser sepultado fora do Vaticano, na Basílica de Santa Maria Maior. E claro, onde tem evento internacional, tem ela, Janja, a tour líder da esquerda deslumbrada, a vovó Estela de Taubaté. Avanço. Com avanço, elas avançam. Janja ama viajar, ama hotel 5 estrelas, ama fingir que foi eleita. Aparece mais em cúpulas que o Itamaraty. E quem ela deve encontrar por lá? Ele mesmo, Macron, o São Jorge francês caçador de dragões. Desça daí, seu corno, desça daí. Bolsonaro quer comer meu... Nossa! Levanta a mão na parede. Tira que eu vou cagar, tira! Tira que eu vou cagar! Cadê sua arma? Tá onde? Eu vim ver o macaco. Macaco! Ele não foi asas pra voar. Aqueles afagos públicos, aquele olhar cúmplice. Lula que se cuide, vai acabar tocando sanfona sozinho, enquanto a primeira desgrama flerta com a diplomacia francesa. Mas a melhor parte dessa ópera bufa é o climão internacional. Porque a Itália vai estar cheia de gente que não aguenta o Lula nem com 3 caixas de vinho. Javier Milei, por exemplo, vai ter que dividir espaço com o 9 dedos, sem atacar ninguém com o termo socialista imundo. Igual no le vas a pedir disculpas a Lula. Pero aparte, digamos, las cosas que yo dije encima son ciertas. Digo, ¿cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije? ¿Comunista? ¿Y acaso no es comunista? E a anfitriã, Giorgia Meloni, que mal disfarça o desprezo que ela tem pelo 9 dedos e sua mão boba. Lembra? Vai ser tipo almoço de família com um parente que você bloqueou no WhatsApp. Aliás, que decepção, hein? Mandar o Barroso pro evento? Justo ele, que além de ex-advogado de terrorista, é aquele que tenta se fazer de moderado internacionalmente, mas anda por aí negando até as frases que ele mesmo falou em vídeo. Nunca disse que derrotamos o bolsonarismo. Tem vídeo, doutor. Tá no YouTube, versão HD e com legendas. Poxa, quem deveria estar nessa viagem
é o Alexandre Uglande, o nosso querido Toga Furiosa, a careca suprema. Porque dizem que o Trump vai estar por lá também. E imagina o constrangimento se o Trump olha para o Xandeco e diz: "You're not welcome here", aplicando a lei Magnitsky, tirando o visto e mandando ele direto para o Brasil num voo da Gol com escala em Caracas. Mas tudo isso, claro, é feito com o seu dinheiro. O contribuinte paga a conta para Lula transformar um funeral num desfile de vaidades, alianças políticas e tietagem institucional. O Papa nem esfriou e já estão vendendo ingresso para o velório como se fosse festival de verão. É Barroso querendo sair na foto com globalistas, Janja querendo fingir que é católica e fazendo voz de menininha, Alcolumbre querendo garantir verba, Mota tentando garantir que seus processos no STF continuem engavetados e Lula tentando posar de salvador da democracia, enquanto torce para ninguém puxar a ficha corrida dele. E o povo brasileiro? Esse fica por aqui, com inflação, gasolina nas alturas, comida cada vez mais cara e o consolo de ver sua elite governante se esbaldando na Europa em nome da diplomacia funerária. Não é uma comitiva, é um enterro da dignidade nacional com escala em Roma, cheio de capetas posando de santos. E no fim, quem foi enterrado mesmo foi o bom senso. Sabendo disso, Lula e Janja esperam que, como na regra do solo santo de Highlander, eles sejam poupados e não tenham suas cabeças cortadas pelos muitos inimigos que fizeram o mundo afora. Eu sabia que Jesus morreu entre dois ladrões. E agora, a novidade é que o Papa vai ser enterrado por um ladrão. Hi, Cris! Tudo bem? Olha, você lembra que a gente esteve juntos com o presidente Lula lá no Rio de Janeiro? E você disse que se a COP30 fosse confirmada no Brasil, você ia estar conosco. Você e o Coldplay. Então, olha só onde eu tô. Em Belém do Pará. A COP30 foi confirmada aqui em novembro de 2025. E a gente vai estar esperando vocês aqui. Janja, pelo amor de Deus, traz o Coldplay pra cá, por favor. Vou tentar. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.